Hello, titia chegou, minha gente, e hoje é dia de texto do Ioscas. Esse texto foi a Claudinha também que me mandou já há algum tempo e eu aguardava aqui, né, a oportunidade de fazer a leitura. É um texto que foi publicado na página do Instituto Ioscas, lembrando que na descrição desse vídeo vocês têm o link com esse texto. O Ioscas também tem um canal no YouTube e o link dele também está na descrição de todos os vídeos que eu faço do Ioscas. Não são todos os textos do Ioscas que estão no canal, mas ele tem uma série de vídeos lá também, tá bom, gente? E no próprio site do Instituto Ioscas, os textos, eu não sei se são todos, mas a maioria tem o áudio. Logo que você entra na página, né, você escolhe o texto, tem o título, tem uma imagem e embaixo já tem um áudio, antes do texto, tá? Então vamos lá, esse texto foi publicado no dia 6 de dezembro de 2024 e o título é O Mendigo. Vamos lá. Eu estava no mosteiro para mais um ciclo de estudos. Tinha sido uma noite difícil. Uma avalanche de pensamentos me furtara o sono. Ninguém consegue dormir se dentro de casa impera o barulho, a bagunça e a desordem. Cada um mora em si mesmo. Existem muitas vozes falando de maldades, abusos e rejeições sofridas. Quando acontece, o caos se espraia pelos cômodos. Desconfortável, você sai de casa. Desconecta-se da sua essência para viver à margem de quem você é. Perde o rumo e a identidade. Torna-se inseguro. Os movimentos ficam vacilantes, por vezes impetuosos. São sintomas comuns às dificuldades de elaborar as dores emocionais. Em diferentes graus, todos enfrentam esse desafio existencial, sem exceção. Ninguém gosta de se sentir assim, muito menos que percebam o desequilíbrio pelo qual atravessamos. É comum fazermos um enorme esforço para transmitir a todos uma imagem de equilíbrio e força. Contudo, de nada adianta encenar uma falsa tranquilidade enquanto a agonia e o sofrimento deitam raízes no coração. Apenas adiamos a solução do problema. A aparência, por mais bela que seja, jamais terá o poder de transformar a essência. Não iremos a lugar nenhum. Não há como apagar esse incêndio sem chegar num lugar difícil, porém lindo, delicado, porém poderoso, o âmago do ser. Instado por essas ideias, desisti de continuar na cama. Eu precisava pensar sobre os sentimentos que me moviam e, tão importante quanto, para onde eles me conduziam. Do contrário, permaneceria distante de quem eu precisava encontrar, a mim mesmo. Levantei-me com o céu ainda estrelado. Fui à cantina, fiz um pouco de café, enchi uma caneca e me sentei próximo às janelas com vista para as montanhas. Havia um silêncio e quietude. Uma maravilhosa vibração de paz era a tônica constante do mosteiro, um lugar bastante agradável de estar. Algumas das pessoas que me eram valiosas estavam ali. Apesar das condições externas serem perfeitas ao bem-estar, nem toda aquela paz era capaz de encerrar o tiroteio do meu coração em guerra. Depois de anos de estudos, pilhas de livros lidos, inúmeros cursos e palestras, incontáveis horas de oração e meditação, eu ainda era escravo das minhas emoções indomáveis e desvairadas. Era preciso compreender o que eu ainda não fora capaz de entender. O mais grave é que eu nem sabia por onde começar. Comece por onde dói. O rasgo da ferida é perfeito para deixar a luz entrar. Fui surpreendido pelo velho, como carinhosamente chamávamos o monge mais antigo da ordem. Ele entrara na cantina sem que eu notasse, encheu uma caneca de café, se sentou à mesa comigo. Perguntei sobre a que ele se referia. Ele me respondeu: falo das incompreensões que o arrancam do seu eixo de luz. Sem o devido entendimento, desperdiçará o mel da vida. Não conhecerá a paz nem a felicidade. Viverá amores esgarçados.
A liberdade se manterá impossível enquanto permanecer refém do comportamento alheio. Não menos importante, sem se dar conta, aos poucos, perderá a dignidade em escolhas desorientadas e atitudes permissivas. Quando a voz cala a dor, os olhos suplicam ajuda. Ele bebeu um gole de café e, com seu modo simples e sincero, me forneceu acolhimento e disse: estou aqui. Não consegui conter a lágrima rebelde que revelou o teor dos sentimentos e se antecipou às minhas palavras. Eu precisava falar e o velho estava disposto a me ouvir, sem julgamento nem censura. Falei por um tempo que não sei precisar. Contei sobre o histórico de rejeição familiar que eu vivia desde a adolescência. Não é fácil nem simples crescer em uma família sem se sentir acolhido e compreendido em suas necessidades emocionais. À medida que me tornei adulto, nada mudou. Assistia como todos se importavam com todos, se procuravam, confraternizavam. Muitas vezes deixei de ser convidado para aniversários, encontros, casamentos, festas de Natal e Ano Novo. Não era apenas uma questão de convites. As críticas eram ferozes. Até quando eu acertava para eles, havia um erro. Falavam que o bem praticado tinha sido motivado por vaidade ou culpa. Viver no seio de uma família sem fazer parte dela era doloroso. Mais ainda, quando tentava conversar com essas pessoas para entender sobre o motivo da aspereza, eles negavam. Diziam me amar. No momento seguinte me descartavam. Era quase uma tortura. Vivenciei constantes picuinhas e agressividades veladas. Maus tratos. Citei inúmeros episódios ainda vivos na memória, mesmo depois de muitas décadas. Mesmo assim, eu não desistira de fazer parte da família e me sentir amado por eles. Eu desejava que um dia o meu valor fosse reconhecido. Ao final, o velho me questionou: por que você insiste em se desrespeitar? Falei que era necessário oferecer a outra face às vezes que nos agrediam. Oferecer a outra face, em melhor interpretação, é mostrar os encantos da luz a quem vive na escuridão. O bom monge balançou a cabeça e pontuou: um conceito certo aplicado ao caso errado. Não há nenhuma luz quando nos deixamos ferir para não desagradar os outros. Não devolver o mal com o mal é um ato luminoso. Estabelecer limites para cessar abusos também. Jamais permita que nada e ninguém o destrua. Deixar-se destruir é como se abandonar aos becos sombrios de um sofrimento sem fim. Existe uma importante diferença entre persistir e insistir. Persistir é não desistir de um caminho apesar dos obstáculos que se apresentam. Insistir é teimar em prosseguir em um caminho sem saída. Cabe a cada um adequar a teoria ao caso concreto. Você está fragmentado entre o sofrimento da rejeição e a dor do crescimento. Sim, crescer dói, causa medo, raiva e culpa, mas é fundamental a evolução. Trocamos a sensação de abandono pelo sentimento de amor próprio. Aprendemos a nos cuidar, a entender o que é melhor para a gente e adquirimos prazer em vivenciar nossa própria reconstrução. É maravilhoso. Questionei o motivo pelo qual resistíamos tanto em levar a termo uma transformação tão necessária, e o velho então me explicou. A rejeição é um sofrimento conhecido de longa data. Você acredita já ter se acostumado ou que sabia lidar com ele. Para isto, prefere deixar como está a ter que enfrentar a dor desconhecida do crescimento. Não é simples ir a um lugar onde nunca esteve, tanto dentro como fora de si mesmo. Isso assusta. Nem sempre é fácil impor limites a quem se acostumou a nos tratar sem nenhum respeito. Terá de contrariar pessoas que acredita amar, negando vontades e desejos a que se habituaram, mas que ferem a sua consciência ou o deixam desconfortável. Como ensina uma alquimista contemporânea, dizer não às pessoas que pretendem que diga sim e defender os seus limites com pessoas que estão acostumadas a que não tenha nenhum,
vai provocar uma sensação horrível de morte. É uma espécie de morte. A morte daquela parte de si que pensa que precisa ser desrespeitada para ser amada. Eu não compreendia a razão de uma transformação tão benéfica gerar dor, medo, raiva ou culpa. Acreditava que ao caminhar rumo à evolução seríamos tomados apenas por sentimentos bons. O monge então me esclareceu. Para chegar aos sentimentos bons, será preciso enfrentar e ultrapassar os sentimentos ruins. Não apenas isso. Terá também de aprender a interpretar os novos sentimentos, afinal você ainda não os conhece. De início, será doloroso perceber que muitas pessoas queridas não mudarão de comportamento, mesmo quando lhes disser que o modo como se relacionam contigo o faz sofrer. Terá de aceitar que, por serem insensíveis ao teor nocivo das próprias atitudes, precisará se afastar delas. Terá de encerrar ciclos com quem acreditava que estaria ao lado até o dia do dia sem fim. Contudo, a dor da perda não pode furtar a alegria dos inquestionáveis benefícios que virão com as mudanças. Então, em melhor análise, entenderá não se tratar nem de uma dor, nem de uma perda, mas de um sentimento de perplexidade, aprendizado e transformação por estar transitando em uma estrada nunca percorrida. Podemos sentir medo ao pensar como as pessoas reagirão aos limites que passaremos a impor. Ficaremos receosos se entenderão e apoiarão a nossa nova versão. Se saberemos lidar com a solidão até encontrarmos quem nos ame e admire por ser quem verdadeiramente somos. É como retornar à escola para reaprender a ser e viver de um jeito diferente e melhor. O medo de curto prazo não pode impedir a liberdade de longa duração. Toda quebra de padrão traz uma sensação de insegurança. Se pensar bem, essa sensação é fictícia e desprovida de valor. Nada há de ruim em deixar ir o que não nos faz bem. Em verdade, esses novos sentimentos são sinais de uma transformação que se anuncia. Será comum, se num primeiro momento, nos sentirmos culpados por negar os desejos daqueles que sempre atendemos. Nos sentiremos egoístas pelo simples fato de respeitar, valorizar e cuidar do nosso próprio bem-estar. Afinal, são atitudes que, além de novas, geram prazer. Uma vez que o sofrimento nos fez companhia por longo tempo, ainda que absurdo, duvidaremos do nosso direito à felicidade. Absurdo também será, e não se espante se aconteça, ficarmos mal ao impedir a entrada de quem sempre se portou como se o nosso coração fosse um bordel ou parque de diversão. São sentimentos novos decorrentes de um comportamento novo, mais maduro e evoluído. Não hesite, nenhuma correlação existe entre autoestima e egoísmo. O amor próprio é pressuposto indispensável para amar mais e melhor a todos. Sem este será impossível. Sentiremos raiva ao perceber que muitas pessoas só se interessavam pelas vantagens que usufruíam no modelo de relacionamento abusivo que mantinham conosco, sem nutrir qualquer afeto ou interesse por nossas necessidades. Sentiremos raiva por ter deixado que nos maltratassem, seja por termos demorado a compreender a importância do autorrespeito, seja por não termos tido coragem para impor os devidos limites. Porém, com a mudança de postura, descobriremos o prazer pela liberdade desconhecida, assim como por encontrar a identidade perdida. Então, a surrada mágoa que imperava no coração será substituída pela transbordante alegria de quem aprendeu a se apaixonar por si mesmo. Isto não é vaidade. Isto é autoestima, primordial à plenitude. Se mesmo assim restar qualquer dúvida, lembre que não há a menor possibilidade de aperfeiçoar um relacionamento alimentando um comportamento errado ou enfermiço. Um bom exercício é se distanciar dos densos sentimentos à flor da pele, observando a si mesmo como um espectador, como modo de obter um panorama geral da triste situação atual, assim como de todas as conquistas à sua disposição, caso aceite o desafio da redenção. A liberdade através da própria reconstrução. Quando entendemos a grandeza das possibilidades, o movimento se torna inevitável.
Comentei com o monge que essa mudança de comportamento me faria enfrentar muitas dificuldades e inevitáveis problemas. Eu não acreditava que ninguém mudasse o comportamento apenas para me agradar, até porque já tinham se mostrado insensíveis aos meus sentimentos. O velho concordou com a cabeça e me lembrou: o esforço para mudar quem está confortável onde sempre morou é exercício dos tolos. Somos nós que temos que construir um lugar bom e seguro para viver, sem jamais depender que alguém nos coloque onde merecemos estar. Não podemos permitir que baguncem ou destruam a nossa casa por achar indelicado fechar a porta para baderneiros e malfeitores. Não esqueça que cada um vive dentro de si mesmo. Caso queira se libertar do sofrimento, terá de aprender a se defender, tanto dos seus próprios sentimentos, como falamos há pouco, como daquelas pessoas que se acostumaram com sua permissividade. Muitos deles reagirão mal diante das inesperadas contrariedades. As experiências evolutivas não existem para serem fáceis, mas para valer a pena. Ninguém é obrigado a abrir caminhos dentro de si para que possa crescer e avançar pela vida. Entretanto, ao negar esse movimento, sem importar o fluxo da sua conta bancária, seguirá no papel de mendigo existencial, a se alimentar de esmolas afetivas ou se contentar com migalhas de amor que sobrou no prato dos outros. A maior das misérias é negar a si mesmo, e o melhor amor que existe, e o melhor do amor que existe em si mesmo. O amor não sobrevive à falta de respeito. A mendicância por restos de afetos e resíduos de atenção é causa de sofrimentos amargos e profundos. Manter-se nesse lugar é uma escolha. Sair dele também é uma escolha. Ambas estão à disposição de todos. Amar-se para se fazer genuinamente amado é fórmula comprovada de bem-estar, alegria e felicidade. Entretanto, somente conseguiremos nos sentir amados por ser quem somos após suprimir toda e qualquer dependência por aceitação, pertencimento ou validação. A dependência emocional causa uma deformação desnecessária por fazer adotar características estranhas à própria identidade. Deixamos-nos usar e manipular para estar ao gosto de quem nunca nos amou. Personagens e fantoches servem apenas ao prazer alheio, sem qualquer nesga de afeto, respeito ou admiração. O amor é avesso a comportamentos assim. Somente o poder da singularidade, da autenticidade de uma pessoa, por toda a beleza e encanto únicos que possui, faz abandonar o falso brilho da insegurança para dar lugar à luz da firmeza e da verdade. O velho então se levantou e se dirigiu ao armário da cantina. Cortou 2 fatias generosas de bolo de milho, as colocou em pratos e trouxe à mesa. Fez um gesto para que eu me servisse em silêncio. Era momento de refletir sobre o conteúdo da conversa que tivéramos. O aprendizado só se completa quando aplicado à prática. O conhecimento só faz sentido se gera transformação. Todo sofrimento é sintoma de experiências mal elaboradas. A vida as repetirá até que se tornem desnecessárias. Eu precisava me curar, mas sabia que o elixir sugerido pelo bom monge podia provocar efeitos colaterais. Comentei isso com ele. O velho arqueou os lábios em sorriso, como se já esperasse por este questionamento, e ponderou. Haverá momentos de dúvidas e insegurança. Algo natural para quem vive a jornada de quebrar padrões de comportamento que o acompanham desde sempre. Haverá uma ruptura. Aquele que você foi durante muitos anos deixará de existir para dar lugar a uma versão diferente de si mesmo. Antigas práticas serão encerradas para sempre. Assistirá uma parte de quem você sempre foi indo embora. Terá de aprender a se acostumar a viver com a nova postura que escolheu para se posicionar diante de si e perante o mundo. Uma transição nem sempre é compreendida por inteiro e de imediato.
É natural que precise fazer ajustes durante o processo. O fator mais importante é nunca esquecer que o genuíno respeito dialoga com a serenidade, a clareza e a honestidade. É manso e firme a um só tempo. Estabeleça limites sem agressividade ou revide de qualquer tipo e espécie. O respeito é um movimento interno que se expressa sem pedir licença, nem necessita aguardar por autorização de ninguém. É o eixo central da dignidade. Não podemos exigir que nos respeitem, mas tem de haver um compromisso definitivo de jamais abdicar dele no trato consigo mesmo. O amor próprio e o autorrespeito compõem o arcabouço da consciência que nos ilumina os passos. No começo, haverá momentos de incerteza quanto às novas decisões. Muitos se dirão decepcionados e se afastarão ao verem negados os seus pedidos que sempre foram atendidos. Eram pessoas a quem serviu sem impor limites para não as desagradar. Você queria ser compreendido e amado por elas. Não se surpreenda, nem tenha medo. As transformações evolutivas são luminosas. Um dos seus efeitos é a capacidade de clarear tudo ao seu redor. As diferenças entre o bem e o mal se tornam nítidas. Separar o certo do errado fica mais simples. Nem todo grão é semente. Quem nos ama sempre se esforçará para nos compreender sem exigir nenhuma contrapartida em troca. O amor não cobra preço. Desagradar-se para agradar os outros é movimento de desamor. Confie na sua narrativa e olhar nas suas virtudes e verdade. Perdoe e se perdoe e siga sem medo. Lembre-se de que o não, até nunca dito a pessoas que sempre tiveram suas solicitações atendidas, significará um sim revolucionário para você. O amor e o respeito negligenciados durante tanto tempo, finalmente será resgatado. Esse movimento é parte da arte que cabe à liberdade. Os cárceres emocionais, por suas grades nem sempre visíveis, terminam por impor penas longas e cruéis. Despir-se do mendigo afetivo que interpretou em suas relações por causa da enorme carência emocional que sempre sentiu, mesmo sem lhe negar todos os motivos e razões, será fundamental para assumir o controle de suas necessidades e verdades. Do contrário, jamais conhecerá o genuíno amor. O dia amanhecia. Alguns monges chegavam para o desjejum. O velho disse precisar se preparar para a palestra daquela tarde. Despediu-se e saiu com seus passos lentos, porém seguros. Não sem antes fazer um gesto como quem diz que o poder da cura estava em minhas mãos. Cabia a mim aproveitar. Ioscás. Jesus! Eu consigo assim claramente enxergar tantas pessoas que eu atendo e que eu convivo, em que esse texto certamente se encaixará, em que esse texto tem tudo para trazer aí um rasgar de véus muito profundo. Quantas vezes a gente se colocou no papel de mendigo, né, emocional, esperando validação, reconhecimento, esperando, e não vinha. E eu digo mais, mesmo que viesse, por não ter o seu próprio amor, a sua autovalidação, a validação do outro, o efeito da validação do outro, tinha prazo de validade. Nem sempre, aliás, não é confortável a gente se voltar para as nossas dores.
Jogar debaixo do tapete certamente não resolve. Mas olhar para elas com um olhar de maturidade é necessário. Vocês me veem já há muito tempo usando o termo riscar o chão. Riscar o chão é impor limites. Sem impor limites, o mundo te atropela. Passa por cima de você feito um rolo compressor. Isso inclui pessoas. Pessoas que estão acostumadas com a palavra que ele usou aqui, que eu assino embaixo. Permissividade. Para ser amada e querida, eu sou permissiva. Eu permito que o outro me desrespeite, que o outro abuse, né, e invada o meu território, só para não entrar em confronto, conflito. Quem disse que precisa entrar em confronto, conflito para riscar o chão? Não precisa. O chão pode ser riscado com amorosidade. Antes, deixa eu só aqui voltar um pouquinho, veja. Esse menino, né, o Ioscas, o personagem do Ioscas, fala lá no começo, né? Apesar das condições externas daquele lugar, nem toda aquela paz era capaz de encerrar o tiroteio do meu coração em guerra. Depois de anos e anos de estudos, pilhas de livros lidos, inúmeros cursos e palestras, incontáveis horas de oração e meditação, eu ainda era escravo das minhas emoções indomáveis e desvairadas. Esse parágrafo, essa frase é muito importante porque nos traz exatamente aquela questão. Esses dias mesmo eu estava conversando com algumas pessoas e eu dizia: existe um abismo entre teoria e prática. Eu posso ser, vou usar do meu tempo de criança, eu posso ser uma enciclopédia Barça ambulante. Ou, né, utilizando termos mais modernos, eu posso ser uma Wikipédia ambulante. Legal, importante, mas sem prática não vale nada. Então tudo aquilo que a gente absorve de conhecimento é tremendamente importante, mas precisa ser exercitado. Então nem todos os livros, meditações, orações, blá, 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 naquele momento eram suficientes para pacificar o coração dele, tomado, né, pela lembrança, pela memória de dores que ele viveu, de rejeição, de se sentir, né, à margem da família. Quantos ainda hoje se sentem à margem da família? A gente sabe que o círculo familiar, ele é extremamente importante, porque se nós viemos nesse círculo, ali estão seres com os quais nós temos, eu diria, ajustes de contas. Claro que existem os núcleos familiares, como eu já disse aqui, simpáticos, né? Aqueles que vêm realmente por sintonia. Mas existem aqueles que não. E entender que a gente não precisa se quebrar, se mutilar para caber no mundo de ninguém ou num grupo é importante. Quando o Ioscas está lá quietinho, né, e o monge chega, ele chega com uma frase, né, que o Ioscas pensa que não sabe por onde começar. O monge chega: comece por onde dói. O rasgo da ferida é perfeito para deixar a luz entrar. Que profundidade nessa frase. O rasgo da ferida é perfeito para deixar a luz entrar. Se a gente puder transformar as nossas dores e no sentido de permitir que a luz realmente nos invada através dessa dor, é um excelente ponto de partida para o ressignificar. Aquela coisa, né, de dar a outra face. Essa frase é muito mal compreendida, né? Muita gente acha que é deixar-se esbofetear. E, na realidade, a minha interpretação dessa frase é não revidar uma agressividade com outra, mas isso não quer dizer que eu seja uma pamonha, como dizia nosso querido Gasparetto. É aí que entra o riscar o chão.
Não há nenhuma luz quando nos deixamos ferir para não desagradar os outros. Não devolver o mal com o mal é um ato luminoso, mas estabelecer limites para cessar abusos também. O invasor só invade se der espaço. O invasor invade aquele que se permite invadir. O abusador abusa daquele que se permite abusar. Eu gosto sempre de destacar, na leitura do Ioscas, eu gosto sempre de destacar algumas frases e repetir para reforçar, né? Porque é um texto tão rico, ele traz tantas observações fantásticas que eu acho válido a gente sempre estar reforçando. Tem uma outra frase aqui. Existe uma importante diferença entre persistir e insistir. Persistir é não desistir de um caminho apesar dos obstáculos. Insistir é teimar em prosseguir em um caminho sem saída. Caminho que muitas vezes nem é o nosso. Quanto sofrimento, quanta dor, quanta energia perdida. E muitas vezes isso envolve essa insistência em querer caber num grupo, num mundo, em ser aceito, em ser validado num grupo. Dizer não às pessoas que pretendem que diga sim vai provocar uma sensação horrível de morte. Vejam, quando a gente é permissivo demais e de repente a gente resolve, né? Entra naquela questão de, opa, peraí, chega. Pra mim deu. E a gente começa a riscar o chão, nossa, isso provoca uma indignação nas pessoas. E realmente não deixa de ser uma morte. Morte do pamonha. Para que surja aquela pessoa que se respeita. Morte daquela parte de si que pensa que precisa ser, olha só isso, que pensa que precisa ser desrespeitada para ser amada. Que precisa se diminuir para que o outro valorize. Não, tá tudo terrivelmente errado. Eu não posso jamais. Lembra da bonequinha, né? Na mala lá, retorcida? Eu não posso me moldar a mala de ninguém para ser aceita, validada, ou o que quer que seja. Eu não sou perfeita. E nem estou aqui para isso. Eu sou um ser humano passível de erros. Como todo mundo é. Muitas vezes, aliás, algumas vezes, a gente é até mal compreendido por isso. Mas faz parte. Ainda assim, o maior exercício é não se desrespeitar. Eu acho que não tenho certeza, cada um de nós merece ser amado pelo que é. E todo esse processo, no sentido de você muitas vezes impor esses limites e sair da mendicância afetiva, vai passar por uma estrada, vamos dizer assim, dolorosa. Porque sim, vão acontecer cortes, entre aspas, perdas, afastamentos. Eu costumo usar uma palavrinha básica que muitos de vocês conhecem, que para mim é livramento. Se a pessoa, seja lá qual tipo de relação for, se a pessoa não me aceita como sou, ela não merece que eu pertença ao seu grupo de amigos, de qualquer coisa, não importa. Porque se ela só me aceita por eu ser a pamonha da história, ela não tem um pingo de consideração por mim. O que ela quer é aquilo que eu possa levar a ela de vantagem. Eu acho que ser humano nenhum precisa passar por isso. E sim, pessoas queridas, pessoas que a gente ama, pessoas até que a gente sabe que nos amam, vão querer, muitas vezes através de chantagem, nos fazer, nos demover
deste processo. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Pode anotar aí no bloquinho de vocês. Uma vez que a gente se dá conta de quão libertador é esse processo, a gente assume o risco e paga o preço. Muitas vezes alto. Mas lá no final, lá na frente, você olha e fala: foi alto o preço, mas eu pagaria de novo. Só para ser o que eu sou hoje. Só para ter a liberdade, só para viver a liberdade de ser o que eu verdadeiramente sou. Porque ninguém precisa de migalhas de amor, migalhas de respeito, migalhas de afeto. Ninguém. Ninguém. A gente, nesse processo, pode pensar, né? Sentir medo. Eu acho que é muito comum sentir medo do abandono, da rejeição, de não sei. Tá com medo? Vai com medo mesmo. O medo de curto prazo não pode impedir a liberdade de longa duração. Eu adoro essas frases soltas nos textos do Iosscar, onde parece que numa frase ele resume todo um texto de, sei lá, 6 páginas, de meia hora de leitura. O medo de curto prazo não pode impedir a liberdade de longa duração. Aquele medinho não é maior do que todos os benefícios que você vai vivenciar se você tiver a coragem de assumir o que você é, de você desenvolver o amor próprio. Esta é a palavra. Amor próprio. Amor próprio. Amor próprio. Se eu me amo, eu não vou sentir falta do amor de ninguém. O amor do outro agrega. E muito. Muito. Mas se um dia ele faltar, eu tô aqui pra mim. O respeito, eu me respeito. O outro pode nem me respeitar, mas eu risco o chão. Ele não é obrigado a me respeitar, mas eu não sou obrigada a, digamos assim, engolir o desrespeito dele. Eu risco o chão. E se para isso tiver que, ó, afastar, livramento. Não permita que gente abusiva, tóxica, dê o termo que você quiser, monte nas suas costas. Não seja essa pessoa que se deprecia e não permita que ninguém te deprecie. Nesse processo, a gente pode passar por um sentimento de culpa. Nossa, mas será que... Puxa vida, mas... Caramba, né? Eu tô agindo desse jeito e... Você vai precisar conversar muito com a sua mente. Não se esqueça que a mente mente. E lembre-se, não há relação entre autoestima e egoísmo. Autoestima e egoísmo. Amor próprio e egoísmo. Egoísmo é quando você se coloca acima dos outros. Quando você não tem esse olhar para os outros. Autoestima é quando você se coloca, diria até amor próprio, quando você se coloca em primeiro lugar. Os outros vêm depois. Que foi tudo que eles ensinaram a gente fazer diferente. Primeiro os outros, depois a gente. E nessa, a lista de gente aí que sofre porque não tem coragem muitas vezes de fazer o que quer, de decidir sua vida, sempre colocando os outros em primeiro lugar, é gigante. Sentiremos raiva ao perceber que muitas pessoas só se interessavam pelas vantagens que usufruíam. Sentiremos raiva por ter deixado que nos maltratassem, seja por termos demorado a compreender a importância do autorrespeito ou por não termos tido coragem para impor os devidos limites. A gente precisa também fazer esse trabalho de entender que a gente fez o melhor. A gente não tinha esse entendimento de que havia toda essa toxicidade nessas relações. É agradecer pelo despertar, por entender que, putz, verdade, entendi. Agora é comigo, eu assumo a responsabilidade.
Eu não sou mendiga do sentimento de ninguém. Eu sou a rainha dos meus próprios sentimentos. Eu me nutro de todo amor, admiração, respeito. Eu me nutro de todos os melhores sentimentos que eu posso me nutrir e eu me fortaleço neles. E essa, no meu entendimento, é exatamente isso. Eu me fortaleço neles. Nada me derruba. Uma pessoa que se ama verdadeiramente, ela é indestrutível. Escrevam isso aí no bloquinho de vocês. Uma pessoa com o amor próprio em dia é indestrutível. Não quer dizer que ela não passe por situações. Quer dizer que ela não se deixa derrubar pelo que vem. É diferente. Tem outra frase aqui. Lembre que não há a menor possibilidade de aperfeiçoar um relacionamento alimentando um comportamento errado ou enfermiço. Um relacionamento onde uma das partes se nega, se ignora, se deprecia, não é relacionamento. É competição. Relacionamento é feito de pares, pessoas que se colocam na mesma condição. Para mim, essa é a tradução. A coisa teve um momento que o Oscar falou, né, que essas mudanças, que ele não acreditava que as pessoas pudessem mudar, né, para agradá-lo. E aí o monge fala, o esforço para mudar quem está confortável onde sempre morou é exercício dos tolos. E é uma tolice você acreditar que você vai mudar alguém ou que alguém vai mudar por você para te agradar. Vejam. Pode acontecer de alguém mudar por conviver com você, pela pessoa que você é, mas porque ela sente essa necessidade. Pois, fulano é uma pessoa tão incrível, tá na hora de eu mudar, de eu melhorar, por mim. E também por ela. Aí pode, nisso eu acredito. Agora, você achar que os outros estão mudando por você, não crie essa ilusão. Não esqueça que cada um vive dentro de si mesmo. E é verdade. Se alimentar de esmolas afetivas. Como é que é? Ou se contentar com migalhas de amor que sobrou no prato dos outros. Migalhas de amor. Esmolas afetivas. A pessoa realmente tem que estar num nível de amor próprio beirando o zero. Para se submeter a isso. A maior das misérias é negar a si mesmo o melhor do amor que existe em si mesmo. E o amor não sobrevive à falta de respeito. A mendicância por restos de afetos e resíduos de atenção é causa de sofrimentos amargos e profundos. Manter-se nesse lugar é uma escolha, sair dele também. Tudo se resume a essa palavra. Escolha. Somente conseguiremos nos sentir amados por quem somos após suprimir toda e qualquer dependência por aceitação, pertencimento ou validação dos outros. Autoaceitação, autopertencimento, autovalidação. A questão é conosco, não é com o outro. É um exercício diário. A gente vai viver momentos de insegurança, como eu disse, de medo, às vezes até de culpa, mas toda a transição, ela leva um tempo e ela pede reflexão. Às vezes a gente precisa retroceder ou mudar, né, ou ajustar alguma coisa. Agora, a base de tudo isso sempre vai ser o respeito por si. Entender que eu mereço amor, eu mereço respeito, eu mereço consideração. Mas a pessoa que vai gerar isso, para mim, sou eu. É óbvio que se eu gero isso, eu me coloco num campo onde eu passo também a atrair isso
das pessoas. Não que eu haja assim para atrair, não, isso é um processo natural. As transformações evolutivas são luminosas. Um dos seus efeitos é a capacidade de clarear tudo ao redor. E é. Um processo evolutivo, por mais que seja doloroso, ele ilumina. Ele nos ilumina. E em muitos momentos, ele é luz também para outras pessoas que acabam, ao acompanhar os nossos processos, se sentindo também impelidas a realizar os seus. Desagradar-se para agradar os outros é movimento de desamor. E é uma autoagressão sem tamanho. Despir-se do mendigo afetivo que interpretou em suas relações por causa da enorme carência emocional que sempre sentiu, mesmo sem lhe negar todos os motivos e razões, será fundamental para assumir o controle de suas necessidades e verdades. Do contrário, jamais conhecerá o genuíno amor, claro, porque o genuíno amor nasce exatamente no amor próprio. É preciso despir-se desse mendigo. É preciso erguer-se dessa mendicância e caminhar no sentido de desenvolver todos os atributos da alma que te levem a se amar, se respeitar, se validar, se admirar, sem se comparar. Uma vez com um pezinho nessa estrada, dificilmente você vai sair dela, porque você se fortalece de uma forma que o que vem, à medida que você insiste nisso, você cresce de tal forma que o que vem não te afeta. Muito pelo contrário, aquilo que possa ser crítica, apontamento de dedo, o que quer que seja, você avalia, você reflete. Algumas coisas podem até deixar alguma coisinha aqui dentro, mas que precisa ser trabalhada, mas você não se detém na sua caminhada. E isso é o mais importante, porque, como eu já disse tantas vezes, a relação de amor mais importante que a gente precisa construir é conosco. A gente não pode construir relações com os demais sem que a nossa relação conosco seja muito bem estruturada. Tá bom, crianças? Claudinha, minha querida, um grande beijo para você. E mais uma vez, obrigada por mais essa indicação desse texto maravilhoso do Ioscars. Coisinha linda da titia. Amo você, minha linda. Um grande beijo. E um grande beijo para vocês, crianças. Que esse texto realmente seja útil para muitos. A quem eu conheço a história muito de perto. E eu tenho certeza que esse texto é recheado de elementos que lhes trarão reflexões profundas e bastante eficientes para vocês, mais do que nunca, trabalharem o amor próprio. Tá bom? Fiquem com Deus, crianças. A gente se vê no próximo conteúdo. Um beijo e até lá.